Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês estão felizes? Espero que estejam. E bom, hoje eu trouxe mais um vídeo. Faz um tempinho que eu não publico vídeo no YouTube, só que o YouTube, quando eu vou gravar alguma coisa, ou é alguma ministração, ou algum vídeo de adoração, ou algo mais que Deus realmente ministra no meu coração para falar. E é algo que Deus tem ministrado muito no meu coração ultimamente sobre amor. Sabe, não um amor carnal, não um amor terreno, mas sim o amor de Cristo por nós. E é algo que a gente tem que ter senso de que Cristo realmente nos ama, sabe? E eu quero começar lendo um versículo que está lá em João 6:68, que fala, vou começar no versículo 67, tá? Que fala: Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Uau! E tem um contexto sobre essa mensagem, é algo que Jesus, quando estava pregando, e Jesus era muito duro com as suas palavras, eram muito confrontadoras as palavras de Deus. E tendo um contexto sobre esse versículo, é que Cristo estava num momento que estava numa ministração muito intensa, ele estava pegando coisas muito confrontadoras. E o Evangelho de Cristo é sobre isso. É sobre palavras que sejam confrontadoras. Mas Pedro, em vez de outros seguidores, começaram a largar de mão de Jesus, começaram, não, isso é muito forte, isso não é, isso que ele está falando tá nos incomodando, não é pra gente. E começaram a sair, começaram a ir embora. Mas Pedro não. Pedro reconhece verdadeiramente que a presença de Deus habitava em Cristo. Que Cristo era verdadeiramente o Filho que era Deus e se tornou carne para habitar perante nós. E eu acho que a gente tem que ter esse senso de reconhecer que Cristo quer habitar em nós. Cristo quer ter uma comunhão com a gente, sabe? E essa declaração de Pedro não é como se fosse pequenas palavras de impacto, uma frase de efeito, não. Ela nasce de um lugar de conhecimento, de relacionamento, de intimidade, de identidade, de amor profundo por Cristo. Porque tudo que ele viu, todos os milagres, não tinha como ele não sentir esse senso de amor, de sentir esse senso que Deus era o Cordeiro que veio para nos salvar. E sabe, a presença de Jesus é onde tudo começa. Quando nós nos expomos à presença, quando nós abrimos nosso coração para a verdadeira presença de Cristo, que não são coisas momentâneas, não é um prazer momentâneo, não, é um prazer eterno. É um prazer que não tem fim, quando nós entendemos que Cristo é a nossa fonte de alegria, que Cristo é a nossa fonte de prazer, sabe? E é algo que Deus tem muito ministrado no meu coração ultimamente para falar sobre isso, para falar para as pessoas que, cara, Cristo é o amor verdadeiro, Cristo é a nossa fonte de prazer verdadeiro. Cristo nos ama, Cristo é bem aquela frase clichê, sabe? Só que a gente não entende o peso que tem isso, que Jesus nos ama. Jesus quer o nosso melhor. E como nós conhecemos esse amor? A partir do momento que nós queremos ter um relacionamento com Cristo, a partir do momento que nós queremos ter uma identidade com Cristo, algo poderoso começa a acontecer. Nós começamos a nos conhecer, começamos a conhecer a nossa verdadeira identidade em Cristo. Porque a partir do momento que nós olhamos para Cristo, nós entendemos que nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. Lá em Gênesis fala que nós somos feitos à imagem e à semelhança dele. Só que o pecado nos destituiu dessa imagem e semelhança. Já não somos mais a semelhança de Deus, mas sim a semelhança do homem, de Adão. Sabe, a nossa identidade está intrinsecamente ligada com a nossa identidade, a identidade que Deus é. Ou seja, o tanto que nós conhecemos de Deus, o tanto que nós nos aprofundamos cada vez mais em Deus, é o tanto que Deus age em nós. Você começa a entender quem você é verdadeiramente, qual é a sua identidade verdadeira a partir do momento que você descobre quem Deus é. Ou seja, o que você sabe sobre Deus, o que
você segue sobre Deus, o Deus que você segue vai definir quem você é, vai definir o quanto de Deus age na sua vida. Ele vai mudar tudo que está ao seu redor, vai mudar as suas decisões, vai mudar a sua mentalidade, vai moldar o seu senso de certo e errado, vai moldar os seus valores, vai mudar os seus relacionamentos, ou seja, a partir do momento que você entende a sua identidade em Cristo, você começa a entender que certas amizades não valem a pena, certas amizades não te aproximam de Cristo. E a partir do momento que você vai entendendo a sua identidade no reino celestial, você vai entendendo a identidade que Cristo tem por você. E algo que vem muito me batendo no coração, assim, se a sua vida fosse um espelho, o que ela refletiria sobre Deus? Para que tipo de Deus ela apontaria? Sabe? A partir do momento que aquilo que você pensa sobre Deus é quem molda quem você é. Ou seja, a fonte de quem você é o próprio Deus. Ou seja, a partir do momento que você começa a conhecer a Deus, você começa a se conhecer. Porque vocês estão interligados. O sacrifício de Jesus trouxe que esse cordão que estava arrebentado voltasse a ter ligação novamente. Não estamos mais destituídos da glória de Deus, mas agora nós temos paz com Deus, como diz Colossenses. E Deus quer ter uma comunhão com a gente, sabe? Deus quer ter comunhão com a criação que Ele fez. Ele não nos criou por acaso, Ele não nos criou só por criar, só porque Ele estava sem fazer nada, só porque Deus estava entediado. Deus não cria só por criar, não, Deus cria porque Ele tem um propósito para a humanidade, sabe? No Salmo 139 fala que nós somos escolhidos, que Deus trilhou um plano pra gente desde o ventre da nossa mãe. Nós fomos escolhidos, Deus nos reconheceu desde quando nós entramos no ventre da nossa mãe. Deus já tinha um plano para você, Deus tem um plano para você, ou seja, você pode pensar, eu sou um filho rejeitado, eu não tenho senso de paternidade. Não, tire isso da sua mente, sabe? Nós não somos mais gentios que estávamos destituídos da glória de Deus, que só os judeus poderiam ter a presença de Deus, que poderiam ser chamados de filhos. Não, Jesus Cristo veio para tirar isso por terra. Nós não somos mais, Deus mostra em Cristo que Ele quer ter uma comunhão conosco, porque ninguém pode chegar ao Pai senão pelo Filho. Nós podemos ver isso por toda a palavra, que Deus quer ter uma comunhão conosco desde o Antigo Testamento até o Novo. Gênesis 3:8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E isso me lembra muito aquela música do José Júnior, não preciso mais esperar a viração do dia para te encontrar, sabe? Antes eles não tinham o privilégio de ter o Jesus dentro de nós, de ter o Espírito Santo que falava conosco, que é intermediador entre Jesus Cristo e nós. Ele que nos faz a ligação. Nós não temos que montar um tabernáculo mais, nós não temos que entrar num lugar específico para entrar na presença de Deus. Óbvio que nós temos que ter um lugar apropriado, um lugar aconchegante para nos estarmos em comunhão com Ele. Porque nós não podemos estar em qualquer lugar para termos comunhão com Ele, para termos um momento de intimidade com Ele. Deus quer ter um relacionamento com você. Gênesis mostra isso, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim. Ele procurava ter uma relação com Adão e Eva. Isso mostra tanto no casamento, tanto no relacionamento entre você e Deus. Deus quer ter uma relação. Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus desejava habitar entre os povos. Deus desejava habitar no meio do povo. Ele não queria ser um Deus distante, mas sim um Deus de perto. Um Deus que, quando eles montaram o tabernáculo, a nuvem dos céus descia e a presença de Deus pairava por Israel. Pairava os acampamentos. Em Êxodo fala que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava por causa que ele falava com Deus face a face. É isso que Deus quer, Ele quer ter um encontro face a face com você. Deus quer ter um relacionamento face a face contigo. E é muito forte isso, porque lá em Êxodo, que fala lá em Êxodo 33, versículo 15. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Nós temos que ter esse sentido, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, eu não irei. Porque eu sou dependente da Tua presença, eu sou dependente da Tua graça, eu sou dependente da Tua misericórdia, eu sou dependente de tudo. É como se fosse uma criança, sabe? Nós temos que pensar como criança nesse sentido, que nós não podemos andar sozinhos por aí.
Porque a Bíblia fala que Satanás está por aí para quem possa tragar, como o leão quem possa tragar. Salmo 27, aqui ó, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para completar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Não tem palavras para escrever isso daqui, gente. Está explícito aqui na palavra. Nós temos que buscar, nós temos que ansiar pela vinda do Cordeiro. Nós temos que ansiar pela presença dele. Nós temos que despertar esse senso de fome e sede por Deus. Davi fala no Salmo aqui, ó, não escondas de mim a tua face. Deus fala, nosso coração fala, busque minha face. E a tua face, Senhor, a buscarei. Uau, nossa, isso daqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte, nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que entender isso, gente. Sabe, nós não fomos um acidente espiritual. Eu tinha muito esse senso que eu só vivi uma vida sem propósito. Salmo 139, nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Sabe, em Cristo nós herdamos a vida eterna, nós fazemos parte de uma comunhão agora. Nós temos que entender isso. Nós temos que tirar esse pensamento que Deus nos tolera. Não, Deus nos ama profundamente. Romanos 8, 15, 17. Mas recebeste o espírito de adoração pelo qual clamamos, Abba, Pai. É isso que eu quero que você entenda, que você reflita hoje nesse fim de vídeo. Não quero que você só escute e feche o vídeo, não. Eu quero que você entenda. Você tem vivido uma vida de relacionamento constante com Deus. Você tem clamado por Abba, Pai. Você pode não entender isso agora, mas o teu espírito está clamando mais. Nós queremos mais, Senhor. Você tem sido intencional em buscar a presença de Deus? A sua vida tem refletido o quanto você conhece de Deus? A tua vida tem demonstrado na palavra o que você tem vivido por Deus, sabe? Eu vejo muitas pessoas que falam que são cristãs, mas vivem só por Instagram, sabe? Postam foto no culto de domingo e outros dias estão em festa, sabe? É um evangelho raso. Ezequiel 47:5 mediu ainda outros 1000 e era já um rio que já não podia se atravessar andando, mas sim só a nado. Um evangelho raso. Nós temos que parar de viver o evangelho raso e viver um evangelho profundo. O evangelho que quanto mais nós nos aprofundamos, já não dá mais para passar andando, mas só a nado. Vamos orar por isso. Eu quero que você feche seus olhos agora e ore comigo. Senhor Deus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Desperta uma fome insaciável por Ti, Senhor. Nosso espírito clama por Abba, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais, nós temos mais fome. Desperta esse senso de que nós somos pertencentes a algo. Que nós não somos feitos por um acaso, Senhor. A Tua palavra nos diz que nós somos escolhidos por Ti desde o ventre de nossa mãe. Nós temos um propósito com o Senhor. Que nós ativamos esse senso intencional, que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Que se for para sair sem a Tua presença, que nós nem saiamos das nossas casas. Que o Espírito Santo venha com esse poder imenso, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pessoal, compartilhe esse vídeo, curta, comente. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que nós precisamos entender esse senso de pertencimento. Espero que tenha mudado algo em sua mente, que esse Espírito esteja ativo em você. Até o próximo vídeo, fique com Deus e fiquem felizes. Amém? Até a próxima.